Olá amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitora Apaixonada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Michelle Possani e hoje eu vou estar falando aqui um pouco mais sobre livros com vocês. Sejam muito bem-vindos, eu já peço que deixem o seu like. Se gostarem, te convido a ver outros vídeos do canal, se inscrevam e ativem o sininho para sempre estar recebendo novas notificações dos meus vídeos. Eu já peço desculpas se tiver algum barulho no fundo de cachorro, porque tem um cachorro do vizinho que tá latindo aqui hoje, mas eu vou gravar mesmo assim agora. Esse aqui é o meu diário de leitura, né, que acho que eu já apresentei pra vocês em outros vídeos. Eu vou estar falando aqui hoje com vocês sobre Os Divinos Rivais. Esse livrinho aqui eu ganhei de um inscrito no canal, mais uma vez eu agradeço o presente, o carinho. E eu vou estar falando das minhas impressões sobre ele. Em um outro vlog, que saiu agora já recente, eu tinha passado esse livro como eu ganhei de presente e comecei a ler, já gostei demais da história. Eu tinha passado ele na frente das minhas metas literárias. Aí eu acabei dando um pauser nele pra poder estar terminando as metas que eu tinha, tá? Aí eu voltei a ler ele. E em 3 dias, quem me acompanha também lá na rede social do Scoob, uma rede literária e exclusiva para leitores, é uma rede social de leitores. Lá a gente consegue colocar tudo que a gente está lendo, traçar metas de páginas por dia, ele dá medalhinhas para nós, a rede social do Scoob, de acordo com quantas páginas você leu. A cada 250 páginas a gente ganha uma medalha lá do Scoob. É muito divertido e interativo, lá você faz amigos literários, lá você pode trocar livros, eu já troquei inclusive livros por lá. É muito legal o Scoob e também eu sempre deixo o link, né, nas descrições para vocês verificarem nos links, para me seguir lá no Scoob e estar sempre vendo aí o andamento, né, das minhas leituras em tempo aí real. Então, eu amei esse livro demais, tô aqui na página 202. Aconteceu agora um pouco parecido com o jogador número 2. Ou, número 1, perdão. O que aconteceu com o livro Jogador número 1. O número 2 eu demorei um pouquinho mais pra ler. O jogador número 1 ali, super rápido, né? A minha garganta ainda tá um pouquinho também aqui com resfriado, gente. Desculpa se a minha voz ficar um pouco rouca, tá? Então, Os Divinos Rivais, eu comecei a ler ele de novo agora, porque eu tava assim querendo pegar o fio assim da meada desde o comecinho. Aí eu li essas páginas em mais ou menos 3 dias, li as 200 páginas. Gente, esse livro é muito fofo. Ele tem tudo nesse livro. Ele é de aquecer o coração. Ele traz pra gente um romance romântico, que eu gosto muito de romance romântico. Eu não gosto quando tem aquelas partes de hot, e até agora esse não tem, então eu tô super gostando desse livro. E é um romance romântico. Eles ainda não estão namorando, eles estão assim, se paquerando, assim, os dois se gostam, mas eles ainda não querem admitir que se gostam, os dois personagens principais. E eu tô gostando bastante. Eu peguei super carinho pelos dois personagens, tanto o Roman quanto a Iris. Tô gostando muito deles. E no meio desse romance é apresentado pra gente coisas mágicas, tem uma pitada de magia e tem também guerra e o desenrolar assim dos personagens, eles são muito carismáticos. Eu achei eles super carismáticos. São personagens fortes. Vou contar um pouquinho da história. Então, os Divinos Rivais, eles são 2 jornalistas que vão concorrer a uma vaga para ser colunista em um jornal local. E aí apresenta pra gente a Iris Winnell. Ela é uma moça de classe social baixa e ela enfrenta alguns problemas porque ela tá agora com 18 anos e o irmão mais velho dela, o Forrest, a quem ela era muito ligada e gostava muito, acabou sendo convocado para a guerra. Essa guerra, do lugar onde ela tá, eles são convocados para a guerra através de uma deusa, que também envolve mitologia e deuses.
E a deusa Enva, né, ela canta com uma harpa e ela encanta as pessoas e convoca assim elas para a guerra. É o que eu tive esse entendimento até o momento, né? Eu tô na metade do livro. Aí ela convocou o Forrest, irmão da Iris, e ele teve que ir para a guerra, deixando a Iris sozinha com sua mãe, que tem problemas com o álcool. O pai não é mencionado, eles não têm um pai, né, presente. E aí ela tá cuidando sozinha dessa mãe que tem problemas com o álcool. E por conta que o irmão foi lá pra guerra, ela vai ser obrigada a deixar o colégio. Ela não acaba o colégio, ela já fazia esse colégio em uma escola mais simples, por ser de baixa classe social, né, ela, a família dela toda. E aí, só que ela escreve muito bem. Ela se inscreve num concurso para esse jornal local e ela é contratada para concorrer a essa vaga de colunista. Do outro lado, o outro concorrente dela nos apresenta um Roman. Roman é de uma família nobre, um novo nobre. Eles enriqueceram recentemente, a família dele trabalhava com coisas de ferrovia, enfim. Aí eles enriqueceram. Ele agora é de alta sociedade, o pai dele é muito exigente, ele mora com o pai e com a mãe. E ele teve todas as oportunidades de uma pessoa de classe social alta, né? Estudou na melhor escola e tá lá concorrendo à vaga com ela. Ele até no começo acredita que ela não teria condições de estar concorrendo com ele, mas ele percebe que a escrita dela é muito boa. E ela também percebe que a escrita dele é boa. E os dois estão ali concorrendo a esta vaga. E aí eles começam a se tornar colegas ali de trabalho. Na verdade tem muita rivalidade entre eles adoram brincar um com o outro, essa parte divertida aí do livro, ser sarcásticos com o outro. E isso faz a gente tirar eu tirei muitas risadas do livro. Também teve momentos já que eu já chorei aqui com esse livro, tô gostando demais, ele traz muitas emoções. E aí estão lá os dois concorrendo a essa vaga. Acaba correndo mais problemas com a Iris, né? Eu não quero deixar assim tanto spoiler. Aí surgiu uma vaga em um outro jornal que é rival desse jornal que ela tá. E essa vaga seria pra estar indo ser correspondente lá na guerra. E ela tá com muitas saudades do irmão, ela não tem mais notícias desse irmão que foi lá pra guerra. E ela chega a pensar em se alistar pra estar indo para ser correspondente para esse outro jornal, só para poder estar indo lá na guerra para ver se ela consegue notícias desse irmão, que ela tenta de algumas formas e não está conseguindo. E aí vai se desenvolver esse enredo do livro. Na parte mágica, valeu ressaltar, é muito interessante que ele mostra assim pra gente que será que seriam os ossos dos deuses que estariam enterrados lá nessa cidade, né? Aí eles contam pra nós a história de Enva, que seria uma deusa celeste, e Dacre, deixa eu só verificar o nome do deus aqui, se tem aqui que eu... Dacre. Bom, enfim, o nome do deus lá seria Dacre ou Dacro. Aí depois eu coloco aqui direitinho pra vocês o nome dele correto, né? Mas ele é um deus do reino inferior, ele cuidaria ali do centro da terra. E a Enva é uma deusa celeste. E ela, a princípio, cantava numa harpa pra atrair as almas das pessoas mortas para os devidos lugares depois da morte, né? Aí essa é onde contam pra gente a história desses deuses. E aí a cidade lá tem alguns encantos. Algumas residências construídas muito antigamente, elas, assim, conta que a residência do Roman, ela é quem prepara um chá pra ele com bolachas, a própria residência é que cria lá, do nada aparece isso. E aí acontece algumas curiosidades em alguns edifícios mágicos. Conta que a Iris, ela tá indo lá num supermercado onde as comidas, elas conseguem contar o dinheiro que tem no bolso dela e essas coisas elas saem sim das prateleiras e vão se apresentando para ela de acordo com o dinheiro que ela tem, o que ela poderia comprar. E aí acontecem algumas coisas mágicas assim por conta de estar tendo esse mundo meio misturado aí de magia com realidade. E
Aí vai mostrando essa parte pra gente, também achei muito interessante. E o que mais também me chamou a atenção são as cartas. Não podemos deixar de mencionar Divinos Rivais sem ser a troca de cartas. A Iris, ela começa a... Eles são escritores, né? E ela começa a escrever cartas e ela coloca dentro de um armário. A princípio, ela coloca pensando que ela poderia estar se correspondendo com o irmão dela. Ela guarda ali como se ela fosse escrever essa carta por irmão. E a carta desaparece. E quando desaparece, ela acredita que de alguma forma mágica, né? Como tem essa magia em vários edifícios que eles não sabem onde que estaria, como que ocorreria essas magias, ela acredita que ele recebeu. E ela recebe uma resposta, mas que indica que não é o irmão dela, mas seria uma pessoa que começa a se corresponder com ela. E aí ela tá sempre lá no dia a dia dela, nas tristezas dela, ela tá colocando essas cartas nesse armário, elas desaparecem e depois recebe sempre uma resposta desse correspondente mágico, desse correspondente misterioso e essa magia que está acontecendo. Isso é uma das partes mais gostosas, interessantes, diferentes desse livro, que eu super indicaria a ele a leitura. E aí eu venho contar para vocês depois mais o que eu achei aqui do final dele, né? Eu devo acabar logo, porque eu já tô aí muito empolgada com esse livro. E aí eu já tenho o segundo, que também ganhei aqui de um inscrito do canal. Eu acredito que seja o mesmo inscrito, né? Eu agradeço mais uma vez pelo presente. Eu ainda não consegui saber quem que me enviou, né? Que é As Promessas Cruéis, que é o segundo livro. Esse ele tem até já escrito aqui, querido Roman. Ele é muito lindo. Esse aqui eu já tenho um vídeo que eu mostrei do unboxing do recebido deles, né? Desses dois livros. Ele tem essas folhas nessa pintura, né? Nesse capricho que foi feito a edição, né? Então, é um pouquinho de Divinos Rivais pra vocês, gente. Provavelmente eu vou colocar esse vídeo junto com o outro pra colocar um veredito, né? De toda a série, tá? Então, fica com Deus aí, até o próximo vídeo. Boas leituras a todos. Tchau! Olá, amigos, tudo bom? Hoje é dia 7 de julho e eu vim aqui gravar pra vocês mais um trecho dos Divinos Rivais. Eu queria gravar aqui, né, onde eu tô lendo agora ele, mas eu vou precisar gravar lá dentro porque eu acho que dá pra perceber que tá com muita interferência de barulho. Eu não vou conseguir mesmo estar gravando nesse cenário. Eu vou passar então um trechinho ali dentro da minha sacada aqui. Oi, amigos, então aqui eu vim pra parte de dentro, né, pra música não tá atrapalhando muito aqui a gravação. Eu vim falar que eu tô aqui lendo mais um pouquinho de Divinos Rivais. Como eu falei, hoje é dia 7 de julho. Tô na página 262, capítulo 28. Gente, eu tô numa parte muito emocionante. Teve lá o Roman, né? O Roman, ele tá desistindo lá, né? Vou trazer só um pouquinho de spoiler da história completa. Ele tá desistindo daquele casamento arranjado pelos pais dele, porque ele tá gostando da Iris. Então ele resolve largar, e também a coluna naquele jornal que ele tá fazendo, que ele acabou ganhando pra fazer, não é o que ele queria. Ele resolve largar tudo e ir atrás dela pra ser correspondente também de guerra pro jornal que é rival, né, do que eles estão, que é o Tribuna e Cridern. E ele pega a máquina de escrever dele e vai. Só que lá aí ele está num local onde, por conta da guerra lá entre os deuses, né, que tá tendo, e eles, os humanos, né, os mortais estão sendo convocados para essa guerra, né, inclusive o irmão da ilha está lá na guerra também. Ele chega bem no meio de uma sirene de emergência. Lá eles têm sirenes que tocam de noite para avisar que são aqueles cães gigantescos que vêm detonando tudo. Eles têm que ficar escondidos dentro das casas, e de dia vem uma espécie de dragão alado do mal, umas escamas. Não chega a mencionar se ele gospe fogo, mas enfim, ele
São dragões que vêm atacar eles e ele chega no meio dessa sirene. Aí ele está correndo para se esconder com a amiga dela, mas ela de longe consegue avistar ele, inclusive ela pega um binóculo e fala: "Parece que eu conheço a silhueta, né, dessa pessoa". E ela fala: "Meu Deus, é o Roman. Se eu não correr lá ajudar ele, ele não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é essa sirene, ele vai morrer". Aí ela vai correndo, desesperada ao encontro dele, assim, o coração dela começa a acelerar, porque ela tá sentindo, assim, tá se apaixonando por ele, essa parte é super romântica, super fofinha. E aí ela acaba caindo em cima dele, os dois ficam lá no chão com a respiração, assim, ofegante, e eles precisam se acalmar porque os dragões já estão chegando, e se os dragões perceberem que eles estão lá, né, eles vão morrer. Aí eles conseguem ficar lá bem quietinhos, dois, e passa o susto depois começa a passar, mas é uma parte muito emocionante, gostei bastante. Já tem umas partes que, algumas falas que também me fizeram até chorar, e muita emoção desse livro, tô gostando demais, gente. Mais um trechinho aí pra vocês. Até mais. Oi, eu esqueci só de mencionar uma coisa interessante aqui, né? Que a Iris, então, ela tá lá, ela encontra o Roma e ela tá meio que se apaixonando por ele, mas ela assim, ela quer frear a própria emoção dela porque ela fala: "E agora? Eu tô dividida entre dois amores, entre o Roma e o Carver". Porque ela conseguiu uma revelação de um nome daquela pessoa que ela tá trocando as cartas datilografadas, né? Que a princípio lá ela tava escrevendo aquelas cartas e ela colocava lá dentro do armário, e essas cartas elas sumiam, né? E ela acreditou que o armário ele era mágico, por isso ela conseguia se corresponder por essa pessoa, com essa pessoa, né? E aí ela foi descobrindo mais sobre essa magia, porque como eu tinha mencionado no começo, muitos edifícios e coisas são mágicas dentro desse universo, desse livro. Isso é muito interessante nesse livro, tô gostando bastante dessa construção desse universo até agora, né? E então, aí ela descobre que o nome daquele correspondente misterioso seria um homem, né? E que o nome seria Carver. E aí ela tá dividida porque ela também tava se apaixonando e gostando demais, né, dessa pessoa que tá se correspondendo com ela, sem conhecer a pessoa e características físicas, enfim, mas ela tá gostando dessas correspondências e se apaixonando também. E aí ela fica meio dividida entre o Carver e o Roman, tá? Então esse é mais um trechinho aí, gente. Até mais. Olá, amigos, tudo bem? Mais um update aqui dos Divinos Rivais. Eu tô aqui no dia 8, de julho. É, aqui é o meio do feriado, né? Eu tô lendo aqui os Divinos Rivais. Gente, eu tô naquela parte que eles estão lá na guerra. Os correspondentes do jornal Day, né? Tribuna Day, que é o Roma e a Iris estão lá na guerra, nas trincheiras. E ocorreu que teve a batalha lá. Eles estão no meio da batalha e eu tô com medo. Eu tô um pouco triste porque eu tô com medo de que algum deles vai morrer ou se ferir muito gravemente. Eles estão descobrindo cada vez mais que um tá apaixonado pelo outro. Um tá querendo proteger o outro no meio dessa guerra. E eu tô amando muito os dois personagens principais aí e eu tô com medo que eles se machuquem. Pois eu venho falar mais pra vocês aí quando eu terminar esse livro. Eu já tô aqui, ó, falta bem pouquinho. Marquei algumas páginas aqui só com... Eu marco só com... Eu não gosto de riscar, eu acho triste riscar o livro, eu tenho dó. Eu marco só com um marcadorzinho aqui na ponta, com um adesivinho que sai facilmente, né? E tô preocupada com os meus personagens favoritos. Até o próximo update.
Olá amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Leitora Apaixonada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Michele Possani e esse é um canal para a gente estar falando sobre livros. Esse aqui vai ser na verdade um update, né? É mais um trecho, né, de atualização de como foi para mim ler Os Divinos Rivais. Agora eu não tô aqui com o livro físico, mas nas tomadas anteriores, né, desse vídeo, os updates anteriores, eu apresento ele para vocês e um pouquinho de como foi minha trajetória lendo ele. Eu terminei agora há pouco e eu amei. Eu gostei demais desse livro. Ele já foi favoritado aqui, mais um favoritado, agora de 2024. E 5 estrelas favoritado, extra indico. Eu gostei demais, uma das partes que eu mais, assim, achei legal, que fazia tempo que eu não achava um livro que tinha essas características, é o como tem a ligação entre os dois personagens principais e acontece ali o romance entre o Roman Kiri e a Iris Ueno. A Iris e o Roman. Esse romance, ele é feito com uma delicadeza extremamente interessante, de uma escrita muito perfeita. Eu não tenho mais palavras para informar assim como que eu senti muito legal, muito a química, a ligação deles de uma forma delicada, como que os dois começam a sentir essa paixão e amor, né, posterior um pelo outro. E essa ligação dos dois personagens, são dois personagens que eu amei. Até acho que na tomada anterior eu falo que eu tava com medo porque eles estão lá numa parte de guerra e tava com medo que um deles fosse morrer. E eles ainda não estavam assim juntos, né? Eles estavam se apaixonando. E agora com um pouquinho mais assim só, mas eu não vou trazer muito spoiler. Depois quando eu for começar a dar um pouquinho mais de spoiler eu vou sinalizar pra vocês, né? Então eu super indico. No final tem assim umas batalhas muito boa, muito bem descrita também essa batalha. Gostei muito de como eles fazem essa ajuda às pessoas que estão vindo feridas da batalha. Porque assim, na verdade, a Iris e o Roman, eles são jornalistas correspondentes de guerra pelo jornal Tribuna Icriden e eles vão estar lá cobrindo, fazendo a cobertura da guerra. Mas ao mesmo tempo que eles estão fazendo essa cobertura, eles acabam tendo a necessidade de ajudar. Até no trecho anterior, que é quando eu tava com medo por eles sofrerem alguma coisa, é que eles foram realmente até a linha de frente para fazer essa cobertura. Eles ficam lá dentro das trincheiras e acaba estourando uma guerra bem uma batalha, né, dentro da guerra, bem na hora que eles estão lá nessas trincheiras. E aí eu tava com medo pela vida deles. Até agora eles estão bem, mas enfim, eu já terminei, né, o livro, esse é o primeiro volume e eu vou depois pegar o segundo, já tenho ele, que eu também ganhei de um inscrito aqui do canal, que é o Promessas Cruéis, é o segundo volume da duologia dos Divinos Rivais. Eu queria dizer que o Divinos Rivais, ele vale todo o hype que ele está tendo. Ele é muito bom, super indico mais uma vez. E então ele descreve pra gente também essas partes da guerra. E aí ele mostra o Dacre, né? Agora eu vou trazer só um pouquinho mais de spoiler, tá? A partir desse ponto. Então a Iris e o Roman, eles estão lá na parte onde, eu não lembro ao certo, mas acho que a cidade chama Avalon, alguma coisa, Avalon. E o Dacre, que é o deus da guerra, do lado inimigo deles, né, que tem a Enva, a deusa, e o Dacre, o deus, e a guerra tá acontecendo por conta desses dois, né. Também foi por conta de um romance, uma paixão que o Dacre teve pela Enva, e a Enva não quis, né, ela não se apaixonou por ele, só ele que queria dominar ela, né, e aí tem uma parte da história que conta melhor, descrito para nós, o que aconteceu entre o Dacre e a Enva há muitos anos atrás, e por conta disso, né, essa parte vai ter um pouquinho de spoiler, não gosto de trazer, mas pra mim descrever aqui o final, um pouquinho do final do livro, né.
Então, tem uma parte que explica bem melhor, detalhadamente, o que houve nessa guerra entre o Dacre e a Enva, mas por conta disso é que está acontecendo as batalhas, as guerras. E esses deuses convocam os mortais para lutar por eles. E a Íris e o Roman estão do lado da Enva, a deusa que está lutando lá na guerra. E o Dacre, ele vai invadir pessoalmente essa cidade que eles estão. Ele manda os exércitos na frente, os Eixirais, que são dragões gigantes, que tem umas escamas, ele descreve ele lá. E também tem vezes que ele manda uns cães, né? Eu esqueci o nome que ele dá aos cães, mas então nessa batalha vai estar vindo os Eixirais. E aí vem todo o exército mortal que tá do lado do Dacre pra tá atacando lá na luta, né? O exército da Enva. E aí eles estão lá no meio e eles falam, como vocês são os correspondentes de guerra, né, jornalistas, a gente vai estar pedindo para vocês estarem se retirando. Aí eles têm uns caminhões que vêm para estar retirando algumas pessoas para ficar somente os soldados naquela que vai a linha de frente passa a ser a própria cidade. Eles estão já invadindo aquela cidade. E a Íris, ela não quer ir embora, porque o objetivo que ela teve ao ser correspondente lá do Tribuna Criden foi de estar procurando o irmão desaparecido, porque ela não tem mais contato com o Forrest, o irmão dela, o único parente consanguíneo vivo dela ainda. E ela fala que ela não quer ir embora, porque ela quer tentar ainda encontrar ele, mesmo que ela vai correr todos esses riscos ali da guerra. E aí nesse momento ela já tá super ligada ali com o Roman. E o Roman fala, e eu vim só por você, então eu também não vou embora da guerra. Então eles resolvem ficar ali onde vai sofrer realmente o ataque do Dacre, naquela cidade de Avalon, se eu não me engano o nome da cidade. E aí começa a vir esse ataque, eles estão lá no meio dessa guerra. Só vou salientar mais um pouquinho aqui de spoiler só. Aí os amigos dele, a Marisol, a Ati, né, as amigas que estão abrigando eles lá como correspondentes de guerra nessa cidade e que elas também vão ficar lá naquela cidade, naquela guerra, né? E a Keegan, que é a esposa da Marisol, a Ati é uma outra correspondente de guerra que também veio junto com a Iris. E a Marisol e a Keegan são as duas moradoras dessa casa que abrigam os correspondentes de guerra. A Keegan também é soldada, ela é esposa da Marisol e ela tinha ido ser combatente lá na guerra, agora ela volta ali pra cidade pra ficar junto com a esposa dela e a guerra tá vindo e elas vão ficar ali, né? A Keegan tá muito preocupada com a esposa e com esses amigos correspondentes, ela até bola um plano para que as coisas ficarem muito ruins. Ela fala para que a Iris e a Atie peguem um caminhão e saiam dessa cidade. Ela bola ali um plano paralelo para eles não correrem assim, eles estão correndo super riscos, mas para ter uma escapatória. E ela, como é soldada, vai ficar lá mesmo até o final. Se a coisa ficar feia ali na guerra, a Keegan vai ficar. E aí no meio disso tudo, o Roman e a Iris, eles pretendem se casar. Ele pede ela em casamento e ela aceita. E aí eles bolam ali, tá pra um dia ali, uma madrugada, de tá vindo o Dacre lá pra invadir essa cidade. E eles bolam um casamento, uma bênção, né, ali. As meninas arrumam um vestido, arrumam uma coroa de flores pra Iris. E é muito linda essa parte. Eles fazem a bênção do casamento, arrumam até alianças pros dois. E eles casam ali pra eles ficarem juntos ali antes da guerra, né. E essa parte também é super fofa, super romântica, eu adorei também. Esse livro é super indicado. Então é isso, gente, sem querer dar mais spoilers, daqui a pouco eu vou estar lendo aí Promessas Cruéis. Acho que eu vou fazer vídeos separados, porque esse já ficou um pouquinho grande, então eu vou colocar o Divinos Rivais, né, como o veredito, como as minhas impressões desse livro maravilhoso e do final dele. E aí quando eu releio Promessas Cruéis, que é a duologia continuação, eu venho também contar pra vocês como foi essa leitura, tá? Então, um bom dia, boas leituras, fica com Deus, até o próximo vídeo, gente, tchau! Então, gente, agora com spoiler, eu vou contar, senti a necessidade de contar a história do Dacre e da Enva, dos deuses.
O que aconteceu é que a Enva, ela era uma deusa, né? Ela é uma deusa celestial. Ela toca uma harpa e ela atrai, o que ela tem responsabilidade de fazer é levar a alma dos mortos para o local de descanso deles, tá? E ela é uma deusa celestial com um canto maravilhoso. Acham que ela tem a maior beleza do mundo, de todos os reinos, né? E ela é muito amada por todo o povo. O Dacre, ele é um deus das profundezas, ele vive no centro da terra, o reino dele é no centro da terra, embaixo da terra, né? E aí ele fica sabendo da existência dessa Enva. E ele quer ela pra ele, porque ele sai lá das profundezas e quer a pessoa mais linda do mundo pra ele. E ele sai à procura dela. E nessa procura, ele começa a devastar a região da terra, ele começa a matar muitos mortais. Isso gera um trabalho enorme para ela, que tem que levar essas almas pro devido local e explicar para essas almas, né, por que elas foram mortas antes do tempo, porque o Dacre que fez isso. Então, finalmente ocorre um encontro entre os dois. E uma coisa muito interessante é que quando ele vê ela, ele não consegue descobrir que ela seria a Enva, porque ela não tem assim uma beleza estonteante aos olhos. Só quando ela canta é que aquela canção é que traz a coisa mais bela do mundo. E aí ele já se apaixona de cara por ela e quer levá-la com ele. E aí eles têm um acordo, ela fala, não, eu não quero ir com você. Ele quer levar ela para morar lá nas profundezas, sendo que ela é um ser celestial que precisa do ar, precisa da terra. E ele quer levar ela. Aí ele fala, se você não levar, eu vou continuar atacando a terra, atacando os mortais, até não sobrar ninguém. Então ela resolve que vai com ele. E ela casa com ele e aí vai lá morar nas profundezas. Ele sabe que ela não está feliz, né, por conta de que ela não tá mais tendo aquele contato com a terra, ela não consegue mais cantar para os mortais irem pro local que eles precisam ir, porque ela tá lá embaixo da terra, morando com o Dacre, já casados. E aí, certa vez ela fala, eu vou pedir então que você toque para nós aqui no subterrâneo. Ela fala, eu não sei, né? Ela pensa, eu não sei o que pode acontecer se eu tocar aqui no subterrâneo. Mas ela pega a sua harpa e toca. E conforme ela toca, se ela tocar uma música melancólica, todos choram. Se ela tocar uma música que faz sorrir, todos sorriem. Aí ela canta uma canção de ninar e todos dormem. E conforme o tempo que ela cantou por 1 hora essa canção de ninar. Eles dormiram por 2 dias. Aí todos adormecem lá no reino inferior e ela fica sozinha andando pelos reinos. Ela descobre todas as passagens secretas que tem lá, todos os labirintos. E aí finalmente eles acordam. Aí o Dacre pergunta pra ela, nossa, mas parece que eu dormi por tanto tempo, o que aconteceu, né, você tem ideia? Ela fala, não, acabei de acordar um pouquinho antes de você. E ela não dorme, né, com essa canção, somente ela enfeitiça, né, o povo pra dormir. E aí ela repete. Ela canta por um tempo maior. E aí eles adormecem por cerca de 1 semana, 2 semanas. Eu não lembro agora ao certo. Esse é o conto, né, que conta sobre... Então esse é o conto que conta sobre a Enva e o Dacre. Escorregou aqui o telefone. Esse é o conto que conta sobre o Dacre e a Enva dentro do próprio livro. Então, aí ela coloca eles pra adormecer por um tempo maior e ela já sabe todas as passagens, ela resolve fugir, ela não quer mais ficar lá no subterrâneo. Então ela sobe pra superfície com os celestiais e com a ajuda dos mortais e se esconde de Dacre. Dacre não fica satisfeito, Dacre quer ela de qualquer jeito. Então ele obsessivamente, né, com esse amor obsessivo, que mostra pra gente aí a obsessão, embora eles sejam deuses, né, traz isso pra gente. Ele vai atrás dela e aí começa a guerra que se estende até os dias que tá tendo a história
que a gente conhece aí nos Divinos Rivais. Então essa é a história aí dos deuses do Dacre e da Enva. Eu quis deixar ela um pouco separada por conta de ser um pouquinho mais de spoiler aí da história, mas eu senti necessidade de contar ela aí pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Agora, encerrando aqui o vídeo, até o próximo vídeo. Fica com Deus, gente. Boas leituras a todos.